Boa tarde a todos. Hoje é 25 de abril, eu sou Joanisval Gonçalves e nós temos mais uma live dominical. Todo domingo, você sabe, às 17 horas, aqui pelo perfil do Instagram, Joanisval Goncalves, Joanisval Gonçalves sem o cedilha, tudo junto, nós temos uma live sobre os mais diferentes temas. História, guerra, inteligência, livros, filmes. Os temas são variados, mas são sempre oportunidades para que nós possamos bater um papo, para que nós possamos conversar e lembro que essas lives estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, e a Bia já colocou aí Joanisval BSB no YouTube. É só você ir ao YouTube, todo mundo sabe o que é o YouTube, digitar Joanisval BSB, é o meu nome junto com BSB de Brasília, minha cidade amada, que completou 61 anos agora no dia 21 de abril, né? E você tem acesso aos nossos vídeos, às nossas lives desde agosto do ano passado. Essa live, por exemplo, estará disponível até quarta-feira. Eu acredito que até hoje mesmo eu consiga subi-la para o canal no YouTube. Mas, para não alimentar a expectativa, eu digo que lá pela quarta-feira nós estaremos, ela já estará disponível no nosso canal. Então, o que eu peço a você? Que depois da live, conheça o nosso canal. Vá lá ao YouTube, digite Joanisval BSB, veja os vídeos, curta, comente, se inscreva no canal, como aqueles que sempre me acompanham sabem disso. Eu vou sempre dizer que a sua mão não cai, o seu dedo não apodrece se você apertar ali o botãozinho e se inscrever no nosso canal no YouTube. Nem você perde um centavo, mas me ajuda muito a divulgar essas lives e a manter o canal no final das contas, porque se nós não tivermos aumento no número de seguidores do canal, não vai ser muito interessante continuá-lo. Portanto, peço essa ajuda. Vá lá, veja os vídeos, curta, comente, se inscreva e divulgue o nosso canal no YouTube. Por gentileza, divulgue o nosso canal no YouTube. Bom, o tema da live de hoje, naufrágios na guerra, e é um tema que me chamou a atenção. Na semana passada nós falamos de naufrágios, de grandes naufrágios, basicamente do grande naufrágio do Titanic, né? E essa live já está disponível lá no nosso canal no YouTube. E a gente falou do naufrágio do Titanic, e era tanta informação, era tanto assunto sobre os grandes naufrágios, que a live passada ficou no Titanic, efetivamente. Por isso, para hoje, a gente vai falar de lives, a gente vai falar de naufrágios em tempo de guerra, né? E aqui eu faço algumas ressalvas. Eu não pretendo falar de naufrágios de navios militares, tá? Não, porque em tempo de guerra, naufrágio de navio militar geralmente em combate. Não pretendo falar sobre eles aqui. O que eu quero falar aqui com vocês hoje, o que eu queria conversar com vocês aqui hoje, é sobre naufrágios de embarcações civis, ainda que a serviço das Forças Armadas, da Marinha do país, mas naufrágio de embarcações civis com civis, né, provocados por ataques inimigos em tempo de guerra. Então, o foco da nossa live de hoje será esse. Acredito que nós consigamos terminar todos os naufrágios sobre os quais eu quero falar aqui com vocês. De toda maneira, fica o convite para aqueles que perderam essa live, para que a vejam no canal no YouTube. Quem está chegando agora e perdeu a primeira parte, né, a gente vai estar com ela lá em breve. E já fica também o anúncio, né, que até o final da live eu vou contar qual é o assunto e quais são as datas do nosso próximo mini curso online. Thalita entrou agora, bem-vinda, Thalita. Bárbara, bem-vinda. O minicurso será em junho,
e daqui a pouco eu conto para vocês sobre o que vai ser esse mini curso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. O tema é interessantíssimo, fica a curiosidade para daqui a pouco, no final da live eu conto. Bom, grandes naufrágios, repetindo, de embarcações a princípio civis, né, ainda que empregadas para fins militares, durante a guerra. E aí eu queria falar da Primeira Guerra Mundial. Já que a gente está comentando muito sobre a Primeira Guerra Mundial, foi no dia 7 de maio de 1915 que nós tivemos o naufrágio do Lusitânia. Lusitânia foi um naufrágio marcante na Primeira Guerra Mundial e um dos naufrágios que influenciaram, né, o afundamento do Lusitânia influenciou muito a entrada dos Estados Unidos na guerra. A gente sabe que há uma outra razão mais marcante ainda. Veja, o naufrágio do Lusitânia em maio de 1915, os Estados Unidos vão entrar na guerra em abril de 1917, né? Em abril de 1917, 6 de abril de 17, é que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Mas, de toda maneira, o naufrágio do Lusitânia influenciou muito a opinião pública de então. E o que a gente pode falar sobre o Lusitânia? Eu anotei aqui. Bom, primeiro, ele foi lançado em 1906, era um luxuosíssimo navio de passageiros, dentro daquele processo de concorrência nas grandes viagens transatlânticas, né? Europa, sobretudo América do Norte, inclusive que o naufrágio do Titanic está nesse contexto. Bem-vinda, Marcela. O naufrágio do Titanic está nesse contexto, e a companhia que lança o Lusitânia está nessa corrida de grandes transatlânticos. Olha até o nome, né? Transatlântico, luxuosíssimos navios de passageiro. O Lusitânia chegou a ser o maior navio da sua época, né? Depois substituído pelo seu irmão gêmeo, o Mauritânia, né? E o Lusitânia, então, a partir de 1906, ele fez mais de 200 viagens atravessando o Atlântico, né? Da Inglaterra aos Estados Unidos e depois Estados Unidos e Inglaterra. E em 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial, o Lusitânia é requisitado, né? O Lusitânia não vai ser requisitado nesse momento, mas o Lusitânia passa a ser utilizado para outros fins além do transporte de passageiros. Em 1914, o que acontece? Com a Primeira Guerra Mundial, os britânicos estabelecem um bloqueio da Alemanha, e a resposta da Alemanha a esse bloqueio naval, como havia feito Napoleão contra o Reino Unido mais de um século antes, né? Os britânicos fazem o bloqueio contra os aliados, fazem o bloqueio contra a Alemanha, bloqueio esse promovido sobretudo pela poderosa marinha britânica. E a resposta dos alemães qual é? É a guerra submarina. Ou seja, para furar esse bloqueio e buscar neutralizar os grandes comboios que levavam suprimentos aos aliados, né, tanto das suas ex-colônias, tanto das suas colônias, dos seus impérios coloniais, mas também da América do Norte e da América do Sul, e começou uma grande guerra submarina promovida pelos alemães. E eu anotei também algumas coisas que no dia 1º de maio de 1915, né, o Lusitânia partiu de Nova York. E a guerra submarina estava se intensificando naquele momento. E a Alemanha declarou que os mares que pertenciam, os mares ao redor do Reino Unido, ou seja, das Ilhas Britânicas ali, era uma zona de guerra. E nesse sentido, é interessante que a embaixada alemã nos Estados Unidos, que eram neutros, né? A embaixada alemã chegou a colocar anúncio no jornal, olha que interessante, alertando as pessoas
sobre o perigo de pegarem o Lusitânia, porque o Lusitânia continuava fazendo de um lado para outro as suas viagens, né? Claro que em algum momento, em algumas vezes com uma proteção, mas a regra é que ele seguisse de um lado para outro. E com a guerra submarina, a Alemanha anunciou nos jornais americanos, que isso fique bem claro, não peguem o Lusitânia, porque o Lusitânia está sujeito a ser afundado. O que mais que eu anotei aqui? Ele saiu de Nova York, então, no dia 1º de maio, e quando já estava chegando no Reino Unido, né, próximo às Ilhas Britânicas, no dia 7 de maio, um submarino torpedeou o Lusitânia a 18 quilômetros da costa da Irlanda. 7 de maio de 1915. Né? E aí foi a grande tragédia. A Lusitânia foi realmente uma grande tragédia. Eu anotei algumas coisas também aqui. O navio possuía botes salva-vidas para todos os passageiros, até porque, em razão do desastre do Titanic, sobre o qual nós comentamos na semana passada, em razão do desastre do Titanic, haviam sido tomadas medidas muito importantes, por exemplo, número suficiente de botes salva-vidas para se evitar o que havia acontecido na tragédia de 1912. Né? Só que teve um problema. As máquinas, o Lusitânia foi torpedeado, né? Mas ele continuou seguindo, ele não parou. As máquinas continuaram a funcionar, né? A sala das caldeiras estava sendo inundada, né? E aí os botes acabaram, a grande maioria não conseguiu ser lançada. Os botes não foram lançados. Muita gente morreu porque os botes não foram lançados. Né? E aí, depois de uma segunda explosão interna, né, o Lusitânia, torpedeado, explodiu. Começaram algumas explosões internas, né, no Lusitânia. Alguns pensaram que era caldeira, mas além da caldeira teve outra história. E apenas 18 minutos depois de ter sido torpedeado, o Lusitânia já estava afundado, às 14 horas e 28 minutos daquele dia 7 de maio de 1915. A 18 quilômetros, mais ou menos, da costa da Irlanda. E o que acontece? 1.198 pessoas morreram no naufrágio do Lusitânia. 1.198 pessoas. Lembram do Titanic? Né? Lembra da live passada, dos mortos no Titanic? Mais de 1.300 pessoas. Né? Vejam, esse naufrágio do Lusitânia também foi significativo. E aí, como os alemães não haviam dado nenhum aviso prévio sobre o afundamento do Lusitânia, né, não deram nenhum alerta, aquilo foi considerado um ato de guerra. Os britânicos acusaram os alemães de um ato de guerra, gerou muita comoção junto à população americana, mas os alemães disseram que o Lusitânia estava transportando armamentos e explosivos, né? Portanto, tinha virado um alvo militar. Ó, o Dutti chegando, bem-vindo Dutti, bem-vindo Flávio, Fátima, bem-vindos. Eu estou falando do naufrágio do Lusitânia. Né? 761 pessoas sobreviveram. A gente viu que 1.198 morreram do navio de passageiros, mas 768 pessoas sobreviveram. E aí uma curiosidade, né? Entre os sobreviventes do Lusitânia, do naufrágio do Lusitânia, estava um certo britânico, marinheiro britânico chamado George Beauchamp. Beauchamp, bem francês, né? George Beauchamp, britânico, porém, e sobreviveu ao naufrágio do Lusitânia. E qual era a particularidade desse senhor, desse George Beauchamp? Ele havia sobrevivido ao naufrágio do Titanic também. Então o sujeito em alguns anos, né, em 3 anos aproximadamente, o sujeito estava em 2 naufrágios, né, 2 grandes naufrágios, o Titanic e o Lusitânia.
128 cidadãos americanos morreram no Lusitânia e, como eu disse, os protestos foram muito grandes e contribuíram para uma percepção mais aversa da população americana com relação aos alemães. Bem-vindo, Pedro. Pedro chegou aí também. Bom, depois se descobriu que a razão principal do naufrágio não teria sido o torpedo do submarino alemão, mas o fato de que as comportas não teriam sido fechadas, né, as comportas estanques. E aí se suspeitou também que uma outra razão seria porque o navio estaria carregando munições, né? Bom, após a Primeira Guerra Mundial, as autoridades britânicas negaram de que aquele navio estivesse portando munições, que o Lusitânia estivesse levando munições. Os alemães sempre haviam insistido nisso. E aí, em 1982, né, vejam, décadas depois do naufrágio do Lusitânia, em 1982, os destroços foram descobertos, né? E aí uma comissão de investigação norte-americana identificou e admitiu uma grande quantidade de munição nos destroços, né? Alguns dos quais ainda continuam perigosos, né? É um risco, inclusive, à segurança dos mergulhadores. Então tá lá, ainda tem, de fato havia munição sendo levada pelo Lusitânia, e o que justificaria que o navio fosse considerado um alvo de guerra pelos alemães. A Sandra está comentando, igual aquela mulher que sobreviveu também. Quem quiser ver a live passada, já está no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Você vai lá, Joanisval BSB, você se inscreva no canal, você curta, veja os vídeos, de novo, se inscreva. E lá no naufrágio do Titanic a gente comenta sobre uma mulher, uma argentina, que sobreviveu não a 2, mas a 3 naufrágios, entre os quais o do Titanic, né? Então, vale a pena. Se você perdeu a live da semana passada, a gente comenta disso. E já que eu estou falando de Titanic, vocês lembram do Carpathia? O Carpathia, aquele navio que em 1912 resgatou os náufragos do Titanic, né? Graças ao Carpathia, muita gente sobreviveu. Opa, a Bia colocou aí o Joanisval BSB, que é o nosso canal no YouTube. Obrigado, Bia. Lembram do Carpathia? Pois é. O Carpathia, que havia resgatado os náufragos do Titanic, e que também era um navio de passageiros, mas não com todo o glamour do próprio Titanic, o Carpathia também sofre um naufrágio e é afundado na Primeira Guerra Mundial. O Carpathia também é afundado na Primeira Guerra Mundial. O que eu anotei aqui? Ele foi afundado no dia 17 de julho, né, de 1918. Por quê? Porque quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o Carpathia é requisitado para ser usado como navio de transporte de tropas, né? Agora, o mais interessante é o seguinte, né? O Carpathia naufragou nesse dia 17 de julho de 1918, atingido por um submarino alemão, o U-55. O naufrágio causou o naufrágio do Carpathia, né? Em 10 minutos ele estava submerso, né? 2 horas e 30 minutos depois de um primeiro impacto, né? Mas ele sofreu 2 ataques de torpedo, né? Das 280 pessoas que havia, salut mon cher Emmanuel, bienvenue, mon cher. On parle un peu de la Première Guerre mondiale ici, e des bateaux qui
ont été attaqués pendant la Première Guerre mondiale. Então, a gente... das 280 pessoas que estavam a bordo do Carpathia, que afundou, vítima de um torpedo alemão em 1918, 275 sobreviveram. Ou seja, o Carpathia, apesar dessa tragédia que foi o afundamento do Carpathia, morreram 5 pessoas ali. Eu não vou dizer jamais apenas, né? Mas morreram 5 pessoas e, felizmente, dos 280... Merci, mon cher, merci beaucoup. Dos 280, 275 sobreviventes, né? É uma história interessante do Carpathia, que não viu o final da Primeira Guerra Mundial, foi afundado alguns meses antes da guerra acabar. E os navios brasileiros, vamos falar de navios brasileiros afundados na Primeira Guerra Mundial. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, já no dia 4 de agosto, o Brasil declara neutralidade no conflito, né? Lembrem-se que o Brasil ficou neutro a maior parte da Primeira Guerra Mundial. E somente um navio brasileiro, o Rio Branco, olha aí, Dutti, o nome do navio era o Rio Branco, somente o Rio Branco foi afundado efetivamente até 1916, né? Ou seja, nos primeiros anos da guerra a gente só teve o afundamento de um navio brasileiro. Isso gerou um certo incômodo, mas se descobriu depois, com pouco tempo depois, se descobriu que o Rio Branco tinha sido vendido para a Noruega, e arrendado pelos ingleses, né? Então o navio viajava com a bandeira brasileira, mas aquilo ali ele estava completamente irregular, né? A maioria da tripulação era composta por noruegueses, né? E apesar de uma certa comoção nacional, aquilo não podia ser considerado um ato de guerra contra o Brasil, porque o navio nem brasileiro mais era, né? Então aconteceu em 1916 o ataque ao Rio Branco. As relações entre o Brasil e o Império Alemão, elas foram abaladas efetivamente a partir de 1917, quando começou ou se intensificou a guerra submarina promovida pelos alemães, e todo lugar passou a ser alvo no Atlântico dos alemães. Lembrem-se que tem um certo telegrama Zimmermann que é mandado em março de 17 do Ministério das Relações Exteriores de Berlim, da Alemanha, do Império Alemão, à embaixada na cidade do México, dizendo, entre outras coisas, e quem participou do nosso minicurso sobre história da espionagem vai lembrar do que eu estou falando, né? Quem participou do minicurso vai lembrar disso. Lembrem-se que uma das informações no telegrama de Zimmermann é que a guerra submarina ia se intensificar muito a partir do início de abril de 1917. E isso servia para todo mundo. Então, com isso, no dia... as relações começaram a ficar difíceis quando os navios brasileiros começaram a ser afundados. Eu anotei aqui, por exemplo, que no dia 5 de abril de 1917, o vapor Paraná, 5 de abril, a guerra intensificou-se a partir do dia 1º, no dia 5 a gente já tinha um navio brasileiro sendo afundado, que era um dos maiores navios da Marinha Mercante brasileira, carregando café, né, e navegando de acordo com as exigências de guerra ali, de um país neutro, efetivamente. Ele foi atacado por submarinos alemães a algumas milhas do Cabo Barfleur, na França. Foi atacado, 3 brasileiros morreram, e isso já gerou um impacto aqui no Brasil. Comoção nacional, prédios, a comunidade alemã no Brasil começou a ser atacada, prédios, instituições alemãs aqui começaram a ser atacadas, e
começou-se a exigir uma reação do governo brasileiro, né? Muito vandalismo contra propriedades de descendentes de alemães. E no dia 11 de abril de 17, então, o Brasil, em razão disso, rompeu relações com as potências centrais. Veja, o país era neutro desde o dia 14 de agosto, desde o dia 4 de agosto de 14, e agora, no dia 11 de abril de 17, nós rompemos relações. Estado de guerra ainda não estava declarado, né? Mas relações haviam sido rompidas. E aí, nos meses seguintes, o governo brasileiro confiscou 42 navios alemães que estavam aqui, né? Apresou presas de guerra, é o nome que se dá a isso. O governo brasileiro confiscou 42 navios alemães da Marinha Mercante Alemã que estavam aqui, né, como reparação de guerra. E no dia 26 de maio de 17, o Lapa, um outro vapor nosso, foi atingido por 3 tiros de canhão de um submarino alemão. E aí vieram outros. Por exemplo, em 23 de outubro de 17, foi a vez do Macau ser afundado, ser torpedeado, né, pelo U-93, o submarino, o U é de U-Boot, né, submarino, né, U-Boot, pelo U-93 alemão, e aí o Macau foi afundado na costa da Espanha. Isso acabou gerando, eu disse que aconteceu no dia 23 de outubro, isso acabou gerando a declaração de guerra do Brasil às potências centrais, à Alemanha especificamente, no dia 26 de outubro de 17. Então, em razão do afundamento do Macau, né, o Brasil declarou guerra à Alemanha e se juntou às potências aliadas, né? Nessa época, os Estados Unidos já tinham declarado guerra à Alemanha, é bom lembrar. Só que no dia 2 de novembro de 17, nós tivemos ainda o torpedeamento dos navios Acari e Guaíba, né? Aqui na ilha de São Vicente, né, em Cabo Verde, por um outro submarino alemão. Então, esses navios mercantes brasileiros foram torpedeados ao final, já no último ano, né, da Primeira Guerra Mundial, o que levou o Brasil a entrar no conflito. Sobre navios brasileiros torpedeados, depois, quer dizer, a gente teve uma divisão naval que é enviada para combater na Primeira Guerra Mundial. É a divisão em que o pessoal pega a gripe espanhola e a divisão chega, a guerra acaba antes que a divisão chegue ao seu destino. A guerra acaba em 11 de novembro de 18, é sempre bom lembrar. Segunda Guerra Mundial, rápidas palavras sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Tem uma conotação muito marítima também a Segunda Guerra Mundial. A guerra naval na Segunda Guerra Mundial é uma história à parte, né? Tanto da Marinha Alemã de superfície, quanto com relação às à força de submarinos, que era significativa na Alemanha. Os alemães se especializaram, entre outras coisas, sobretudo depois do afundamento de grandes navios de guerra como o Bismarck, né? Os alemães cada vez mais deram ênfase na sua força submarina. E com isso, sobretudo os mares do Atlântico ficaram muito vulneráveis aos ataques alemães que vinham em matilha, né, em alcateia, melhor dizendo, né, ou isoladamente. Os submarinos também operavam, a maior parte, isoladamente. Se alguém tiver pergunta, se alguém tiver alguma questão mais elaborada, use esse ponto de interrogação aqui. Use o ponto de interrogação que fica mais fácil. Às vezes passa muito rápido e eu não consigo nem ver as perguntas, nem ver quem está chegando aí. Tá? As pessoas chegam claro, chegam e saem, e muitas vezes eu não vejo quem chegou. Então, tem alguns acenando, Vinícius, Joyce, olá, né? Mais alguma pergunta mais elaborada, né? Por favor, faça aí usando o ponto de interrogação. Eu lembro
antes de entrar na Segunda Guerra Mundial propriamente dita, que daqui a pouquinho eu vou falar qual é o tema e quais são as datas do nosso próximo minicurso online. Está quase chegando a hora, eu aviso para o nosso minicurso de junho. Os submarinos alemães são envolvidos no contexto de guerra total da Segunda Guerra Mundial. Mas é bom lembrar que os aliados também tiveram submarinos. Os aliados também tiveram submarinos. Vanessa, bem-vinda! Os aliados também tinham submarinos e causaram significativos danos e milhares de vidas perdidas aos alemães, né? E os submarinos alemães atacavam muito os comboios. Os submarinos alemães... Obrigado, Manuela. Daqui a pouco eu olho a tua pergunta. Os submarinos alemães atacavam muito os comboios que seguiam pelo Atlântico, vindo para o Atlântico Sul, ou atravessando o Atlântico entre a Europa e os Estados Unidos. E o objetivo era afundar o maior número possível de embarcações mercantes, sobretudo das potências aliadas, com um detalhe especial, particularmente os britânicos, né, os navios britânicos, ou sob bandeira britânica, ou sob comando britânico, e aí, nesse sentido, o Atlântico realmente ficou uma zona muito perigosa. Mas também os soviéticos, enquanto os alvos alemães eram muito voltados aos comboios, os alvos soviéticos, no final das contas, eram indiscriminados. Os soviéticos cometeram, sim, crimes de guerra na guerra submarina. Os aliados, os americanos, cometeram crimes de guerra na guerra submarina, né? Mas quem respondeu pelos crimes de guerra submarina, claro, quem perdeu a guerra foram os alemães, inclusive no Tribunal de Nuremberg. Eu falo do Tribunal de Nuremberg numa das nossas lives, eu acho que foi no ano passado ou no início desse ano, a gente tem algumas lives sobre isso. A gente tem uma live específica sobre o Tribunal de Nuremberg, está lá no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. O que mais que eu anotei aqui? Agora, se a gente pensar nas maiores tragédias, os maiores naufrágios, as maiores tragédias relacionadas a civis na Segunda Guerra Mundial, são de responsabilidade dos soviéticos, foram causadas pelos soviéticos, né? No caso de navios brasileiros, o Atlântico ficou muito perigoso para nós, né? Era estratégico para os alemães e para os aliados, a gente sabe disso, e a situação era muito semelhante ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, acabou acontecendo um total de 35 ataques contra os nossos navios, 1.081 mortos registrados e 1.686 pessoas, felizmente, sobreviveram. O que eu vou fazer agora? Porque agora a gente já está chegando às 18, já são 18 horas e 3 minutos. E eu vou falar dos ataques contra os navios brasileiros. E eu vou deixar a cereja do bolo para a próxima semana. Claro, vou deixar a cereja do bolo para falar dos maiores naufrágios envolvendo navios civis na Segunda Guerra Mundial na próxima semana. Mas vamos falar dos navios brasileiros para concluir essa live. Em 15 de agosto de 42, né, a gente tem o afundamento, o naufrágio do Baipendi, né? Era um navio brasileiro de carga e de passageiros, que ele foi afundado perto, no litoral ali de Sergipe, pelo U-Boat U-507, né, no dia 15 de agosto de 42. O Baipendi foi o 16º navio afundado. O 16º navio brasileiro atacado, e olha que marcante, né, o 15º naquele ano. Ou seja, os ataques aos navios brasileiros ganharam força efetivamente em 1942. E o Baipendi foi o 15º, ele foi torpedeado, né, e se tornou o naufrágio do Baipendi o maior naufrágio da nossa história, né, em tempo da Segunda Guerra Mundial. Morreram 270 pessoas, né.
O naufrágio do Baipendi ele só foi superado em números pelos 340 mortos do cruzador Bahia, fundado em 1945. Mas por que eu disse que o Baipendi foi o maior naufrágio? Porque aqui eu estou falando de naufrágios de navios civis, né? Navios mercantes, né? E não de navios de guerra. Arlan, bem-vindo. Não estou falando de navios de guerra. Navio de guerra, o nosso maior naufrágio foi o afundamento do Bahia, como eu disse, com 340 mortos. Mas antes disso, a gente teve os 270 almas que se foram no Baipendi. Se você for a Sergipe, né, ali perto de Aracaju, você vai encontrar inclusive o cemitério. E você pode ver a praia, né, para onde eram lançados, né, os corpos dos náufragos, onde o mar lançava os corpos dos náufragos do Baipendi, né? E morreu, e olha que louco, só no naufrágio do Baipendi, morreu exatamente o dobro de pessoas dos 14 ataques anteriores. Eu disse que era o 15º ataque do ano contra navios brasileiros. E só nesse ataque morreu o dobro de pessoas com relação aos 14 anteriores juntos. Embora o naufrágio do Bahia, portanto, em 45, tenha tirado mais vidas, o torpedeamento do Baipendi, eu anotei aqui, gerou uma comoção tão grande no Brasil que levou o Brasil a sair da neutralidade na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver que depois do naufrágio do Baipendi também, nos imediatos dias que se seguiram, o mesmo submarino que havia afundado o Baipendi afundou outros navios brasileiros. Eu até anotei aqui. Foram os meses de agosto e setembro, assim, foi logo em seguida, todos na costa brasileira aqui. O mesmo submarino afundou vários navios. Então, só para vocês terem uma ideia, o Araraquara, em que morreram 181 mortos, o Araraquara foi no dia 15, foi no mesmo dia do Baipendi também, e o Aníbal Benévolo, também no mesmo dia do Baipendi, se não me engano, com 150 mortos. O Itagiba, com 36 mortos, e o Arará, com 20 mortos. Além disso, uma barcaça de carga, né, agora já na Bahia, ali próximo à Bahia, foi nessa região de Sergipe, Bahia, né, foi afundado também nessa sequência pelo mesmo submarino, só que felizmente no caso dessa barcaça Iacira não morreu ninguém. Bom, de toda maneira, há quem considere o naufrágio do Baipendi, né, o Pearl Harbor brasileiro, porque ali desencadeou uma forte reação, e aqueles outros que se seguiram também, né, uma forte reação da população brasileira. O pessoal foi à rua, começou a exigir uma resposta do governo brasileiro. O próprio Oswaldo Aranha, que era ministro das Relações Exteriores de Vargas, ele participa de um comício no Rio de Janeiro e ele clama, o nosso ministro das Relações Exteriores instiga o povo e clama ao povo para que pressionasse o governo, o ditador na época, Getúlio Vargas, né, para que pressionasse o governo para que declarasse guerra ao eixo. E aí há um comício no Rio de Janeiro e o pessoal sai e vai em direção ao Palácio do Catete exigir que Vargas declare guerra. E isso acabou acontecendo, né? Eu disse que o Baipendi havia sido afundado no dia 15 de agosto, na noite de 15 de agosto, e os outros na sequência também, e no dia 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, né? E isso foi formalizado por meio de um decreto, o decreto 10.358, no dia 31 de agosto de 42. Então, a partir do afundamento desses navios brasileiros, que conduziram à morte, esses 5 navios afundados, levaram mais de 600 pessoas à morte, né? Então, isso conduziu o Brasil a declarar guerra
ao eixo. E aí, sem dúvida nenhuma, o naufrágio do Baipendi, né, em termos de navio mercante, é o maior desastre naval brasileiro praticado por um ato de guerra e um dos o quarto mais mortífero da história a envolver um navio brasileiro. Então aquilo foi muito marcante e foram naufrágios que levaram o Brasil à guerra. Do mesmo modo que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial. E do mesmo modo que havia acontecido com os Estados Unidos também, quer dizer, o excesso de ataques navais, né, levaram os Estados Unidos à guerra. Na Primeira Guerra Mundial, como eu falei, você tem o caso do Lusitânia, mas depois o telegrama Zimmermann, que está relacionado também, entre outras coisas, à intensificação da guerra submarina. E na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe, em 7 de dezembro de 1941, tem o fatídico Pearl Harbor. Mas ali foi um ataque a alvos militares, ainda que de um país neutro, foi um ataque a alvos militares. E com isso, já são 18 horas e 11 minutos, e aí a gente fecha essa parte dos naufrágios, porque na próxima semana eu vou falar dos piores naufrágios da Segunda Guerra Mundial e, portanto, os piores naufrágios da história. Esses aconteceram na Segunda Guerra Mundial no contexto da chamada Operação Aníbal. Tá? Eu vou falar disso na próxima aula. E agora eu vou passar para responder as perguntas. Mas antes de responder as perguntas, agora sim, rufem os tambores, eu vou anunciar para vocês qual é o tema do próximo minicurso online e vou anunciar para vocês também, vou anunciar as datas do próximo minicurso online, ok? Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa ao longo da semana, a gente tá ruim a internet, Marcelo, mas segura aí que eu vou contar qual é o tema do próximo minicurso. Né? Vou contar já o tema do próximo minicurso. Então a gente fez uma pesquisa, uma enquete durante a semana, colocou alguns temas para que o pessoal opinasse o que acharia mais interessante da gente ter, conversou com alguns ex-alunos do nosso minicurso, que eu chamo dos nossos veteranos, né, que fizeram o minicurso sobre Guerra Fria, o minicurso sobre Rússia e China, o minicurso sobre História da Espionagem. Então, depois de muito conversar, né, a gente decidiu que o tema do próximo minicurso, e que fique claro que os outros temas não foram excluídos, a gente vai ter minicursos até o final do ano, né? A gente vai ter minicursos até o final do ano e vai tratar de outros temas, inclusive esses que nós propusemos aqui nos últimos dias. Mas o tema do próximo minicurso, que vai ser nos dias, eu tenho que dizer a data, né? 14 e 21 de junho, são 2 segundas-feiras, dia 14 e dia 21 de junho, às 20 horas, como são como é o nosso horário do minicurso, né? A gente vai falar sobre... A Bia vai já colocar aqui, inclusive, que já tem um link para inscrição, tá? Quem quiser se inscrever. É para dizer, né? O tema do próximo minicurso, minha gente, vai ser a guerra que mudou o mundo. Uma história da Primeira Guerra Mundial. Então, é sobre isso que vai ser o nosso próximo minicurso online. A guerra que mudou o mundo, uma história da Primeira Guerra Mundial, vai ser o tema do minicurso. O Marcel disse, é o dia do meu aniversário. Muito bom, Marcel. Vamos comemorar o seu aniversário no minicurso. E você, como é veterano, você já tem desconto nele, tá? Já tem desconto nele. Então, a guerra que mudou o mundo. Uma história da Primeira Guerra Mundial. Olha, a Bia colocou aí já um formulário para inscrição. E daqui a pouco, depois da live, eu vou subir também para a nossa bio, não está lá ainda, o nosso formulário. Esse formulário também para você, se quiser se inscrever pela bio ou pelo formulário da Bia,
né, a gente vai torná-lo disponível daqui a pouco no nosso Instagram. Assim que eu acabar a live, eu vou colocar lá o formulário para inscrição para o nosso próximo minicurso, que vai ser nos dias 14 e 21 de junho, sempre segunda-feira, a partir das 20 horas, completamente online, com o tema A Guerra que Mudou o Mundo, uma história da Primeira Guerra Mundial. Vai ser um passeio com fatos, eventos marcantes, grandes batalhas, situações muito peculiares sobre aquela que, na minha opinião, é a guerra que foi o grande divisor de águas da história, né? Alguns dizem que a segunda é uma continuação da primeira, e nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, como costuma ser chamada, é muito marcante. Então, o nosso minicurso vai ser sobre isso, tá bom? Pergunta. A Manuela está perguntando aqui: o naufrágio do navio brasileiro ficou comprovado como tendo sido cometido pela Alemanha? Sim, Manuela. Nesses navios, durante algum tempo, houve uma discussão se tinha sido submarino alemão mesmo e tudo. Houve até algumas teorias conspiratórias, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, dizendo que não, que tinham sido os aliados que haviam afundado os nossos navios, mas estudos mais recentes assinalam que sim, foram submarinos alemães que afundaram esses navios. E o que se justificava naquele contexto de guerra submarina, de guerra total nos mares, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, foi comprovado. Estou vendo se tem mais perguntas. Acho que não tem mais perguntas. Então, minha gente, agora que vocês já sabem qual é o tema do próximo minicurso, A Guerra que Mudou o Mundo, uma história da Primeira Guerra Mundial. Agora que vocês sabem que vai ser esse minicurso ocorrerá nos dias 14 e 21 de junho, resta só vocês se inscreverem, e daqui a pouco, a Bia botou aqui já o formulário, mas daqui a pouco eu vou colocar na nossa bio o formulário de inscrição. A gente tem uma série de descontos para ex-alunos e para outros grupos. Vale conversar com a Bia, vale ver o formulário aí. E ao longo das próximas semanas eu vou falar mais desse mini curso. Na semana que vem a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial. Na semana que vem a gente vai falar sobre os 3 grandes naufrágios ocorridos no final da Segunda Guerra Mundial, onde mais de 10 mil pessoas morreram. Tá? Então, a gente vai falar deles e vai falar, vai concluir, né, a nossa série de lives sobre grandes naufrágios. Tá? Bom, são 18h18. Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito aqueles que nos acompanharam até agora. Tenham uma ótima semana. Semana que vem, no mesmo bate-horário, às 17 horas, aqui pelo mesmo bate-canal, no Instagram do Joanisval Goncalves, tudo junto, a gente vai falar um pouco mais sobre grandes naufrágios em mais uma das nossas lives dominicais. Todo domingo às 17 horas eu espero você aqui. Então, até a próxima semana. Tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Abraço.